Bom dia, menino, bom dia, menina, bom dia para todo mundo que tá ligadinho conosco no canal Vale 24 Horas. Já vai começar, sabe o quê? O Vale Esportes, meu amigo. E hoje tá sensacional, claro, o Vale Esportes que vai ao ar toda quarta e sexta-feira às 11 horas da manhã, sempre no canal Vale 24 Horas. Eu quero falar para você que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os bastidores do futebol amador, do esporte amador, do esporte profissional também, por que não? E eu quero apresentar, antes de começar esse bate-papo, nada mais, nada menos do que ele que compõe a mesa comigo, Marcelo Oliveira. Bom dia, Marcelo. Salve, salve, Ney. Muito bom dia para você de casa que está ligado aqui no canal do Jornal Vale 24 Horas. Esse é o Vale Esportes e sexta-feira quente, pegando fogo, hein? Com os convidados, rapaz, hoje o programa tá imperdível. Tá daquele jeito, meu amigo. Tá daquele jeito, tá sensacional. E eu quero, assim, aproveitar, porque hoje nós temos de cara dois convidados que vão bater um papo sensacional, e são duas feras, viu? Um administra uma das melhores arenas aqui do Vale do Aço, no Fut7. O outro é gestor esportivo, é professor no Unileste. Enfim, tem uma... Se você pegar o currículo desses caras, Marcelo, a gente vai ter que passar assim, bem fininho, cabeça baixa, porque o negócio é... Eu posso me retirar? Não. Daqui a pouco você se retira, porque quem vai entrar aqui, eu vou te falar, aí o currículo é pesado. Aí sim, aí é uma substituição de peso, tá, menino? Pois é. Eu quero apresentar para vocês, estão chegando agora, turminha que está em casa, menino, menina, papai, mamãe, todo mundo que está participando com a gente. Ele é administrador de uma das arenas mais importantes aqui do Vale do Aço. É um cara sensacional. Já tentou ser jogador de futebol, não deu muito certo não, mas o irmão dele se tornou um grande craque do futebol. Hoje está no Goiás, é um grande jogador, um grande lateral. Quero apresentar para vocês Douglas Barcelos, o Dodô. Seja bem-vindo, Dodô, bom dia. Bom dia, Ney, bom dia, Marcelão. Bom dia a todos os telespectadores da Rádio 24 Horas aí, de esportes. É um prazer estar aqui, né? Queria agradecer mais uma vez o convite. É sempre bom estar com vocês, bater um papo sobre o esporte da região. É uma alegria imensa pra gente. Eu quero apresentar também, pra gente continuar esse bate-papo, um cara que ele é professor do Unileste, né? Tem um currículo extenso, é um gestor esportivo. Vou apresentar pra você ele, ó. Dalton Pinheiro, seja bem-vindo, Dalton, bom dia. Bom dia, Ney. Bom dia, Marcelão. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí. Obrigado pelo convite. Não vamos alongar muito, não. Vamos falar de esporte, né? Tem muita coisa legal pra gente falar. O Dalton também está contribuindo muito ali, né, para Fabriciano também agora, assim como o Dodô, fazendo parte do conselho ali esportivo. Além de trabalhar em Ipatinga, trabalhar em outros lugares também. O Zipa, né, além de professor. Então nós temos uma turma aqui que eu vou te contar. Nós vamos aprender muito hoje, viu, Marcelo? Conhecimento aqui hoje vai ser demais. Eu vou gostar, eu vou aprender. Conhecimento nunca é demais. Mano. Nunca é demais. Eu quero aproveitar então para fazer uma pergunta. Por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre os bastidores. Os bastidores do esporte. Os bastidores do esporte amador, do profissional, enfim. Aquilo que acontece nos bastidores. Pergunta pra gente fazer, porque assim, nos dias atuais, Dodô e Dalton, nos dias atuais a gente está vendo o futebol profissional, ele de uma certa maneira, entrando em uma decadência que a gente não gostaria de ver. E muito isso, a meu ver, e acredito que ao ver de vocês também, tem a ver com a gestão dessas equipes, né? A administração dessas equipes. Eu começar com você, Dalton. O que essas equipes poderiam fazer, ou o que você acha que está acontecendo a ponto de equipes como o Cruzeiro, né, passarem por esse momento tão turbulento, agora subindo, mas teve um tempo tão turbulento, tem a ver com a gestão? Então, Ney, penso que não só o futebol, mas todo o segmento é preciso ter uma gestão muito equilibrada, né? Verdade. E o futebol não é diferente. Mas como normalmente o futebol trabalha com mais emoção e menos razão, muitas vezes os dirigentes acabam por ceder, né, à pressão dos torcedores e fazer muitas das vezes as coisas que não devem, né, porque a contratação sem ter condição de pagamento. Então, nesse momento, para a maioria dos clubes do futebol brasileiro, a SAFs, por exemplo, tem sido uma saída, né? Não acredito que seja a solução para todos e não de qualquer forma, mas nesse momento alguns, como você citou o caso do Cruzeiro, né, seria praticamente impossível sair de onde estava sem uma SAF e uma boa gestão. Então parte pela gestão, na sua opinião também. Dodô, pensa também igual? É a administração mesmo ali que teve problema? O erro começa de cima? Ou a coisa degringolou com a mistura de jogadores que não queriam nada? Como que é isso? No caso do Cruzeiro, né, que foi o time que você citou aí, o problema não foi de 2 anos atrás, né? É uma gestão mal feita de muito tempo atrás. Verdade. Desde a época dos Perrella mesmo.
Então, acho que, igual o Dalton falou, a SAF ajuda, mas não é solução para todos os times, não. O Cruzeiro, se não fosse o Ronaldo, todo mundo sabe que possivelmente fecharia as portas, né? Eu acho que é um caminho a seguir, sim, igual o Manchester City comprou o Bahia também, vai ajudar muitos times aí. Agora, times igual o Palmeiras e o Flamengo, que tem uma torcida gigante, tem patrocinadores, o Mecenas, por exemplo, no Atlético hoje aí, mas o Atlético também está indo por um caminho que possivelmente vai virar SAF. Mas igual o Palmeiras tem a Leila, o Flamengo tem uma torcida gigante de quase 40 milhões de torcedores, eu acho que esses times não precisariam de SAF não, sabe? Conseguiriam seguir com as próprias pernas. Mas com certeza o clube chegar onde o Cruzeiro chegou, onde o Botafogo chegou, onde o Vasco está, com certeza é uma administração muito mal feita, onde os gestores, sem responsabilidade nenhuma, contratam e gastam mais do que deveriam. E aí chega nesse ponto que está hoje aí, né? Verdade. Time falido, quebrado. Essa paixão que o Dalton colocou é muito importante também, porque a gente vai vendo o seguinte, né, Marcelo? É muita paixão envolvida, e aí quando começa o ano, os torcedores querem título. Sim. Eles querem título. Né? E aí acontece, contrata um, contrata outro, você não tem como pagar e vira essa bagunça toda, porque você quer responder a torcida com aquilo que elas querem. Isso resolve? No caso, igual o Dodô falou, essa questão do Cruzeiro, que já veio de muito tempo, por que ninguém falava nada? Porque o time estava sendo campeão. É o que está acontecendo hoje com o Palmeiras, o que acontece com o Flamengo. Será que quando os times começarem a perder os campeonatos, é o que está acontecendo com o Atlético? O Atlético não ganhou nada assim, de expressão esse ano e a torcida já ficou em cima dos times, dos jogadores. O Cruzeiro, quando estava ganhando tudo, ninguém cobrava, porque estava sendo campeão. Verdade. Entendeu? Então, assim, a gente só vê esse lado, essa questão de quando está ganhando ou quando está perdendo. E investidor, e eu acredito que essa questão da SAF, você tem que olhar os dois lados. Mesmo quando você está ganhando, você tem que olhar. Eu posso gastar esse tanto? Eu posso ou não posso? O professor é a melhor pessoa para dizer, nessa questão da gestão, né, professor? Porque assim, é muito fácil o time, eu estou gastando, sei lá, 200 milhões, estou sendo campeão, mas e quando não estiver sendo campeão? Entendeu? Penso que o maior problema dos clubes, na verdade, é a falta de transparência com todas as pessoas que estão envolvidas aí na sociedade. Inclusive o torcedor, principalmente o torcedor, que não sabe da realidade, não sabe se o clube está fechando o ano, né, com superávit ou não, né, e aí é aquilo que nós falamos aqui, o resultado vem, mascara todo um processo e aí em 2, 3 anos a dívida aumenta. Né? Então, muitas das vezes, esse é o maior problema, é a falta de transparência com o torcedor, de jogar abertamente e falar, ó, nosso objetivo é brigar, por exemplo, igual, né, parece que a equipe do Ronaldo já falou que é brigar entre a 9ª e a 13ª posição. Essa é a transparência, para o torcedor entender de fato que não vai trazer jogador que vai parar o aeroporto. Né? Então, que essa é a grande questão. Até entrando nisso que o professor está falando, eu acho que essa deve ser a realidade do torcedor do Cruzeiro. Com certeza. O Cruzeiro é uma grande equipe, o nome Cruzeiro, mas como que está a questão da saúde financeira do Cruzeiro? Tem dinheiro para poder contratar jogador, igual o professor falou, que vai parar o aeroporto? Aí investe nesse jogador, não consegue se manter na primeira divisão. E aí, como que vai fazer? Eis a questão, né? É o caso do fair play financeiro, né? Na Europa já existe, os clubes começaram a fazer esse trabalho, sabe? E estão tentando trazer para o Brasil. Eu vi uma entrevista do diretor do Cruzeiro lá que o Ronaldo trouxe de confiança, ele falou que quer implementar essa lei no Brasil. Tem que ter. Senão os times que não têm responsabilidade nenhuma são beneficiados. Gastam, contratam jogadores assim de alto padrão. Ganham naquele momento, mas... Ganham os títulos e os que seguem certinho não ganham nada e acaba sendo mal visto pela torcida. A diretoria sendo mal visto pela torcida porque não contrata jogador. O cara falou, não, tem que ter o fair play financeiro, a gente tem que seguir e fazer o negócio correto. E a equipe tem que ser, a equipe campeã ou o que for lá, tem que seguir correto para ser valorizada pelo trabalho bem feito. Claro. Tem 30 milhões para gastar no ano, vai gastar esses 30 milhões, não tem como gastar mais, não tem de onde tirar dinheiro. Verdade. E isso que o Dudu falou, o Barcelona teve que fazer. Teve que se desfazer de alguns jogadores para poder escrever o Lewandowski. Inclusive o Messi teve que, de uma certa forma, sair do Barcelona, né? Por questões financeiras. Não porque o Barcelona não conseguia pagar, justamente por isso aí que você tinha Acho que se trouxer para o Brasil esse tipo de trabalho, acho que vai melhorar muito o futebol brasileiro e até a marca do brasileiro, né? Quem sabe assim a gente consegue ser mais
mais bem quisto fora do país, né? Com certeza, mais Brasil- respeito, é. né? Você vai ter mais crédito, Sim. credibilidade. Com relação a essa questão do que nós estamos falando, fair play e tudo, gostaria de saber do professor o seguinte: corre o risco de alguma SAF não conseguir salvar uma equipe ou não conseguir dar certo nessa questão? Então, eu acredito que todo o processo de gestão há a possibilidade de dar certo e dar errado, né? As primeiras SAFs, vamos dizer assim, que foram os clubes que passaram por um processo mais traumático, né? No caso de Cruzeiro, Vasco e Botafogo, foi feito de forma muito atropelada, desculpa a expressão, né? Mas muitas vezes pela necessidade. Então, eu acredito que os clubes que fizerem dessa forma aumentam o risco. E os clubes que tiverem uma condição melhor de analisar todo o processo, a possibilidade de ter um êxito também eu acho que aumenta. Então, eu acho que a grande questão é analisar todo o processo, ao invés de fazer algo imediatista para salvar o clube. Porque nós temos muito isso aqui acho que isso é do ser humano. Começou a dar certo com um time, a gente acha que vai dar certo com todo mundo. E não é assim, igual nós estamos vendo os casos levando para o treinador, todo mundo achou agora que a moda no momento é o quê? Treinador português. Entendeu? Por mais que o Vitor Pereira fez um bom trabalho no Corinthians, com o elenco que o Corinthians tem o Jorge Jesus, tem o Abel no Palmeiras, mas eu acho que por esse lado financeiro também tem que ser essa mesma parte. A gente vê o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense hoje, igual quando o Petralha falou que hoje ele é maior do que o Santos nessa questão, acho que é na questão financeira, e realmente hoje é. A gente vê um trabalho no Atlético Paranaense sendo feito e é um projeto a longo prazo. Com certeza. Veio muito tempo ele fazendo isso com o Atlético Paranaense. Ó, mudando um pouco o foco, né? A gente trazendo para o futebol amador, para o esporte amador no geral, né? A gestão também tem a ver com o sucesso do clube, do time, enfim, dos atletas. E aí, o que os clubes amadores, né, na sua opinião primeiro, Dodô, o que você pensa que os clubes amadores hoje poderiam pensar em fazer para mudar um pouco a qualidade? Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Coronel Fabriciano, né, é a nossa cidade lá. A gente não tem um campeonato amador mais da forma que a gente tinha nos anos 90, ali no início dos anos 2000. Então perdemos um pouco dessa qualidade. Muitos clubes pararam. Avante, você vai lembrar aí de Real Madrid, Rosalpes, essas equipes antigas de Coronel Fabriciano. Assim também é Ipatinga, assim também é Timóteo e as cidades circunvizinhas aqui. O que pode ser feito para fazer renascer de novo o esporte amador, o futebol também, no amador na nossa região? Igual você citou o Fabriciano aí, Ney, eu acho que é o que está mais atrás Sim. hoje no Vale do Aço em questão de amador, né? Ipatinga tem um campeonato forte, Timóteo também, vários atletas que a gente conhece vão para Timóteo e Ipatinga disputar, até ex-atletas. Verdade. No caso do Márcio Gabriel, Canu, tudo jogou lá em Timóteo lá. E Fabriciano, igual você falou, ficou muito para trás, né? Eu acho que muito por falta de quem tomasse a frente dos clubes, igual eu vejo lá o Manel Maia, o Madrid, o próprio Avante que você citou, Sim. o Mangueiras. Você vê que são campos assim, que tem uma certa estrutura, mas não tem quem administre aquilo ali. Se você for para o futebol amador de Belo Horizonte, a Várzea, torneio Corujão, torneio Itatiaia, é só campo de terra, gente. Só campo de terra, campo ruim. E aqui no Vale do Aço a gente tem campo gramado, tem campos com arquibancada, Verdade. mas falta quem faça gestão desses processos, né? Eu acho que o futebol amador de Fabriciano perdeu muito por causa disso. Acho que pessoas da década de 90 e 2000 eram mais entusiastas com o amador. O tempo foi passando, as pessoas foram desanimando e falta gente à frente. A partir do momento que tem uma pessoa à frente do clube ali, não, eu vou cuidar desse gramado, desse clube, vou alugar e com o dinheiro do aluguel eu vou montar um time para disputar o campeonato amador. Eu acho que é isso que fazem em Timóteo e em Ipatinga alguns clubes, entendeu? Sim, sim. Cuida do gramado, do campo, aluga aos finais de semana para amistosos. Quando chega o campeonato, que é 3 meses de duração, consegue montar um time. Então a principal coisa para se manter um clube amador hoje, eu acho que é a má administração, né? Que está sendo feita. A partir do momento que entrar uma pessoa lá séria, com tempo para cuidar, eu acho que o clube vai voltando aos poucos, vai conseguir montar um time legal e conseguir disputar um campeonato. Mas junto disso tudo, tem que ter a força do poder público. Sim. A prefeitura, o município tem que querer também fazer parte desse processo aí e dar uma força, né? A gente sabe que não é fácil. Não, com certeza. O futebol amador é muito carente de quem ajude. Inclusive, tem alguns patrocinadores, né, que abraçam a causa, mas eu acho que tinha que ser uma união de todos. O administrador do clube, o poder público
e os patrocinadores que sempre estão juntos. Eu acho que a gente consegue voltar devagarzinho, mas que Fabriciano deu uma parada no tempo, deu mesmo. E agora, como você citou no começo da live aí, eu, o Dalton e mais algumas pessoas lá bem capacitadas, está à frente do conselho lá, faz parte do conselho, a gente vai fazer de tudo para poder mudar a situação que está hoje. É o que nós esperamos, né, Dalton? Como o Dodô acabou entrando agora em um tema que eu particularmente sempre comentei nos bastidores, vamos dizer assim, né, com os amigos mais próximos, com as pessoas mais próximas, que é uma reação em cadeia, né, cara? A gente não pode simplesmente apontar o dedo para os clubes e dizer que está tudo errado dentro dos clubes sem saber muitas vezes a realidade, né? Eu trabalhei 16 anos na USIPA, acho que a maioria das pessoas sabem disso, né? Tem 1 ano que eu estou em um projeto social esportivo no Betânia e 4 meses em um projeto social esportivo no Iguaçu. E a gente vê que as realidades são totalmente diferentes. Mas quando a gente vai analisar o esporte amador, e nesse caso especificamente do futebol, eu vejo que a gente precisa voltar um pouquinho atrás e analisar primeiro o seguinte: quem são as entidades responsáveis por direcionar esses clubes, as ligas? Né? Então, acredito que as ligas, não estou apontando dedo para ninguém que faz parte de nenhuma delas, acredito que é todo um processo mesmo e é difícil trabalhar muitas vezes de forma voluntária nessas entidades. Acredito que as 3 principais ligas do Vale do Aço, né, Fabriciano, Ipatinga e Timóteo, precisem realmente de uma reestruturação, de analisar todo o processo, de como é feito as competições, desde as categorias de base até o adulto, até o veterano, e também analisar a forma como são realizadas as parcerias entre o poder público e essas ligas. Porque, até onde eu tenho conhecimento, a maior parte da receita das 3 ligas vem do poder público. Então, eu acredito que é preciso fazer uma análise mais profunda para a gente poder chegar exatamente dentro das 4 linhas. Acho que o que a gente assiste quando vai ao campo, né, para assistir o jogo do futebol amador, né, no final de semana, é 5% no máximo do que acontece ao longo de todo o ano. Justamente. Então, acredito que essa questão que nós falamos lá na primeira pergunta, da gestão como um todo, acredito que inicia lá no poder público, vem pelas ligas, vem para o setor privado também, que é uma fonte de receita, vem pelas leis de incentivo, até chegar aos clubes. É bem isso, né, Marcelo? Você jogou bola também, né, Marcelo? Nos anos 90 ali, você era... Hoje o assunto é outro, vamos deixar isso pra lá, entendeu? Irmão, graças a Deus, já que você entrou nesse momento, e vamos lá, né? Vamos agradecer isso aqui que eu vos falo, brincadeira. Não, eu disputei campeonato sextano, disputei Fabricianense. Eu vou passar a visão, talvez, o Dodô também jogou, eu já joguei contra o Dodô, jogava no time do Rodrigo Pitbull, os Cachazeiros, né? Nós já jogamos já no Society. Mas eu percebi o seguinte: muitas pessoas tinham uma visão que o futebol amador dava dinheiro. E realmente, porque a liga disponibilizava as chuteiras, os uniformes e dava um dinheiro. E arbitragem. Aí, só que o que acontece? O cara, suponhamos que esse ano ele não era presidente. Ele via aquilo ali como uma renda para ele. Ele ia lá, pegava o dinheiro, entre aspas, embolsava o dinheiro, montava um time para lá, e aí só repassava chuteiras para o jogador. E começou a criar uma visão de que o futebol amador era rentável. E realmente hoje principalmente hoje com o marketing muito grande que nós temos, que é a tecnologia, o Instagram, o YouTube. Então hoje você consegue fazer a transmissão de vários jogos. Só que falta um pouco de credibilidade das pessoas que vão assumir esses times. Essa é a minha visão, entendeu? Eu acho que falta um pouco de credibilidade. Por quê? Nós temos N campos em Timóteo, vou falar de Timóteo. Nós temos vários times hoje, vou citar 3, que o trabalho, pelo menos que eu vejo. Palmeiras tem uma arena top, uma estrutura top, consegue fazer uma renda em caixa com o bar que lá tem. Vila Nova, direto faz bingo, faz tardezinha, tá nas redes sociais. Verdade. Florestino, com a estrutura top. Tá com a base forte também. Tá com a também. base forte. Então, se a gente vê trabalhos sérios que estão dando certo. Aí você pega outros clubes que estão parados. Vou falar do meu bairro, Cachoeirinha. Não tem nada no Cachoeirinha. É aí que... Se olhar, é os times que chegam e brigam, né? Todo ano, né? Todo ano. O Palmeiras, acho que o Cascavel também consegue brigar, né? Consegue. O Vila. O Acesita já tem uma estrutura mesmo de clube grande profissional. Eu vejo muito isso. Sim. Mas você vê esse lá. Então, criou-se também, assim, tem a mentalidade que as pessoas, como o professor falou, tem que ter um pouco de gestão. Aí vai qualquer pessoa lá, monta uma chapa, tem regra, tem estatuto. No futebol amador também tem. Somente no Cachoeirinha você tem que ter alguém que já foi presidente na sua chapa. Para você poder se candidatar a presidente. Então aí eu acho que falta um pouco de credibilidade e de informação e também se capacitar. Com Como certeza. o professor falou, eu vou pegar o Cachoeirinha, tá, mas aí eu tenho um campo lá que eu posso
fazer jogos amistosos. Não tem nenhum amistoso no campo do Cachoeirinha. Estou falando do meu bairro, que lá Claro, eu posso falar. Não tem nenhum campo, não tem nenhum jogo, quer dizer, não tem nenhum jogo, não tem nada onde você vai conseguir a renda que o Dodô falou. Que é o quê? São os amistosos. As peladas que eram lá no nosso bairro passaram todos para o campo do Vila. Por quê? Lá tem como manter, o pessoal está mantendo, tem água, tem isso, tem aquilo tudo. Eu acho que falta também um pouco de credibilidade de quem vai gerir o clube ali. Tem. Porque eu te garanto que se eu chegar lá na arena do Dodô, virar para o professor Dodô, estou precisando de um patrocínio lá para o nosso campo lá, ele vai olhar para mim assim, poxa vida, esse cara aqui só quer embolsar o dinheiro, você vai patrocinar? Não vai. Eis a questão, eis a questão. E aí surge uma coisa interessante, porque vem a pandemia, o futebol já está em decadência de uma certa maneira, o futebol de campo, e aí o que acontece é que surge as arenas do futsal, onde cresce, e a Arena da Arena do Barcelos, ela nasce nesse contexto, e tem crescido demais, hein, Dodô? Graças a Deus a comunidade abraçou a ideia da arena lá, né? A gente começou no ano passado, em março do ano passado, e estamos fazendo um bom trabalho lá, né? Junto do que o Ney falou, a modalidade cresceu demais, o futsal. Eu não tenho dúvida, né, Dalton, que provavelmente será um próximo esporte olímpico aí, o futsal. A gente tem 3 confederações fortes no Brasil, né? No Brasil hoje, né? O jogador aqui da nossa região representa uma das seleções, que é o Kelvin, né? O melhor do mundo. Está no Chile, onde vai disputar um campeonato com o Sabete lá. Isso. Você vê Então a modalidade está crescendo muito e a arena veio com uma pegada diferente, que é mais um ambiente familiar, um bar para família mesmo, tem playground para criançada. Acho que uniu tudo isso, né? A queda do amador, do campão, junto com a modalidade do futsal, cresceu demais. Cresceu muito. A gente vai fazer o seguinte, ó. Mas porque, o campão não deixa de ser bom. Não, cara. não Eu deixa, cresci não no deixa. campão, a nossa família toda é do campo, da Danilo é profissional do campo. Eu tenho muita saudade Nós do campo. assistimos um E campo torço sendo muito. destruído em Fabriciano, nós estamos chorando esse campo, né? Né, Dalton? Isso aí mexe muito com a gente. Na verdade, penso que é um processo natural assim de desenvolvimento das cidades também. Se a gente pegar, por exemplo, Belo Horizonte, é difícil nós encontrarmos tantos campos oficiais, por exemplo, um por bairro. Aqui na região é praticamente isso. Sim, sim. E a maioria dos campos aqui ainda são municipais. Mas nós já vimos aí alguns campos de instituições privadas, de entidades privadas, sendo, né, retirada a agremiação para a construção de outro tipo de imóvel. Então, assim, eu acredito que esse é um processo natural dos grandes centros. Verdade. E aí acaba também por favorecer a questão do surgimento das arenas e do crescimento do futsal. É verdade. Nós vamos falar muito sobre isso, Dodô, Dalton, Marcelão. Marcelo, mas tá vindo uma substituição aí, hein, rapaz? O professor chamou, hein? Eu vou me tirar, vai subir a plaquinha ali agora, entendeu? Vai sair um que fala que joga e vai entrar um que jogou de verdade. Aí. Já, suspensa aqui, né, nessa câmera aqui, ou quem tá me vendo aqui, daqui a pouco eu vou sumir. É mágica, tá? Vai aparecer um novo eu aqui. Vai estar um pouquinho diferente aí. Vai estar um pouquinho diferente. Maravilha, Marcelão. Ó, gente, seguinte, tá vindo aí um craque que a gente vai apresentar para vocês agora também. Vai estar batendo um papo sensacional conosco. Tava com o Dodô há pouco tempo agora, lá na arena, né, Dodô? Sim. Batendo aquele papo ali com a Pessoa criançada. Muito simples, humilde pra caramba e um cara gigante, né? Marcou história em um dos maiores times do Brasil, o maior de Minas hoje. E vocês vão ver aí que o cara é diferenciado. É grande o cara, né, Dalton? Aí tem currículo de verdade, né, rapaz? Não dispensa apresentações, né, Ney? Dispensa. Mas é bom falar um pouquinho sobre esse camarada, porque assim, tem um histórico fenomenal. É um cara que ganhou tudo. Por onde passou, ganhou tudo. Né? Multicampeão, desde o Sul até Minas Gerais. Esse homem ganhou tudo. É campeão da Libertadores, é campeão da Copa do Brasil por 2 vezes, campeão de Supercopa. Gente, nada mais, nada menos do que o craque Roberto Gaúcho. Seja bem-vindo, Roberto. Bom dia. Palmas. Bom dia, prazer estar com vocês aí, com o Dodô, que eu conheci aí, a escolinha do Danilo Barcelos, né? Fui convidado pelo Pablo aí das Batata Plique aí, o Marcelo também aí do bar aí de Patinga, um cara maravilhoso também. Então, estou feliz, né? Vim para cá, bem recebido, né, por vocês. Pessoal aqui de Patinga, vim muitas vezes jogar aqui na minha geração de 90, né? O Zezé Perrella fazia muitos jogos aqui, Flamengo, Botafogo, Ipatinga estava em alta, né? Então, como você falou aí,
fui iluminado, saí de casa novinho, né? Família muito humilde. Meu pai era barbeiro, minha mãe empregada doméstica. E venci, né? É difícil, não é fácil. Como eu falei para os meninos ali da escolinha do Dodô, do Danilo, né? Então, para a gente chegar não é fácil. As pessoas depois veem a gente lá em cima, acham que... Então, passei necessidade, mas graças a Deus, Deus foi generoso comigo, né? Como você falou, já fui campeão no Joinville novinho, com 18 anos, fiz gol contra a Chapecoense. Já começou desde a... Só pode ser coisas de Deus, né? É de Deus, Entrei, fiz gol, o irmão do Zico me lançou com 18 anos, o Edu Coimbra, né? Aí logo já fui pro Grêmio, substituí o Renato foi para Roma da Itália. Aí campeão gaúcho, aí onde eu passei Curitiba também, depois o Edu me levou pro Curitiba, que treinou lá em 89, a gente foi campeão. O Alex, até eu mostrei uma mensagem pro o Alex Talento, ele corria atrás de mim lá com 12 anos. Olha a humildade do Alex, é um craque, eu não engraxo nem a chuteira do Alex, né? Com 12 aninhos ele corria atrás de mim para me dar autógrafo. Lá no Curitiba, ele lembrou disso aí, né? Então isso aí não tem preço, né? E depois eu vim pro Cruzeiro aí, ganhei 10 títulos em 7 anos, né? Junto com meus companheiros. E sempre fazia gol em final ou cruzava, né? Então, graças a Deus fui iluminado. Ou os dois. Robertão, para nós é um prazer imenso poder te receber aqui. Você foi um craque da minha geração, acredito que da geração da grande maioria que está vendo, que está assistindo, que vai assistir depois. Tem um camarada aqui que sofreu muito naquele tempo, nos anos 90, mas principalmente em 1996. Conta pra gente o que aconteceu naquele extinto estádio Palestra Antártica, o Parque Antártica. É o Parque Antártica, né? A gente empatou 1-1 no Mineirão, né? Um jogão, o Dida fechou o gol, o Dida era um cracaço, nossa, meu né? Deus do céu. Um cara maravilhoso, uma humildade fora de série, o Dida. Tá na Inter, tá no Milan, treinador de goleiro do Milan hoje, né? E Luxemburgo, treinador do Palmeiras, Djalminha, Rivaldo, Miller, Cafu, Amaral, Veloso, Clebão, Júnior, lateral esquerdo. Timinho ruim, né? Esse time do Palmeiras. Luizão, pô. Então nós fomos para São Paulo derrotados já, né, o Levir, mas o nosso time tinha muita qualidade, não tinha estrela, né? Sim, sim. Era o Dida no gol, Vitor, Célio Lúcio, Gelson Baresi, Nonato, Ricardinho, Fabinho e Palinha, eu, Marcelo Ramos e Cleis. Então o nosso time também, mas o Palmeiras era uma seleção. Era uma seleção. Ô, Ney, eu não tive a oportunidade de falar com ele ainda, mas ele na nossa frente aqui, cara, é algo surreal mesmo. Nesse título de 96, eu tava com a idade do Davizinho, que tá acompanhando a gente aqui, né, cara? Sim. E são coisas da infância da gente que marca demais. Pra sempre, pra sempre. E essa final, cara, eu lembro que foi, tipo assim, a partir daquela final que eu comecei, de fato, a torcer pro Cruzeiro. Todo mundo sabe que a família nossa é cruzeirense, cresceu lá no bairro com nós lá. Sim, sim. A partir desse dia, a paixão pelo Cruzeiro começou. Eu lembro, cara, que a gente morava num barracãozinho de 3 cômodos só. Minha mãe já tinha ido deitar, não acompanhava muito futebol, e meu pai segurou nós 4 na sala. O David, eu e o Danilo. E tava difícil demais o jogo, cara, igual o Roberto vai falar aí, né? Meu Deus muito do difícil. E a gente já tava tarde, já era quase meia-noite já, a gente tinha que estudar no outro dia, minha mãe gritando, deixa esses meninos dormir. Aí meu pai segurando a gente, não, fica aqui, é o Cruzeiro, vai dar certo e tal. Quando ele cruzou aquela bola que o Veloso soltou, cara, e o Marcelo Ramos, eu lembro que tava um chuvão, cara. E o telhado querendo voar, e meu pai segurando nós, é uma loucura danada, uma gritaria. A minha televisão caiu no chão, Dadu. Quando o Veloso soltou a bola, o Marcelo pai quase Ramos bateu. empurrou que a bola pra dentro do gol, cara. Aí explodiu, meu pai ficou doido, a gente começou a gritar. A partir daquele dia ali, não tinha como não ser Cruzeiro mais. Como né? que não torce, né? E hoje o cara tá na nossa frente aqui. É muita Nossa, história, Deus. muita história. Agora, ô, Roberto, o Dalton também vai querer perguntar daqui a pouco, mas assim, rapaz, tem noção dessa paixão toda? Porque quando vocês estão jogando ali, a atenção toda do jogo, tá ali pensando só no jogo. Mas consegue imaginar essa paixão toda do lado de fora? Né? É o pessoal que está assistindo, é o cara que está na arquibancada, é o cara que está no churrasquinho com o radinho na orelha. Você consegue imaginar essa paixão toda? Como que é isso para vocês? Não, o jogador não tem quando tá jogando, o irmão dele pode falar para ele. A gente quando joga não sabe quantas pessoas te amam, que fica na história. Depois que eu parei, que eu fui ver, né? Tu vê, isso aí foi em 96, eu vou para os Estados Unidos, a torcida organizada, o Marcelo Ramos está lá, agora leva a gente para lá. E esse é o título mais importante da história do Cruzeiro, porque a imprensa de São Paulo e Rio só dava para a mídia toda, já tinham ganho. Estava preparada a boate lá, champanhe, eu fui para a boate depois, né? eu e o Marcelo gostava de sair, na época eu era meio... Eu gostava de hoje eu parei. Tomava um Danone naquela faz época. mais de 10 anos que eu parei com essas...
Então, a gente foi, estava tudo preparado, o Luizão estava na festa lá. O Djalminha deu uma entrevista também que não esperava, mas ele deu os parabéns para o nosso time, porque eles tiveram muitas oportunidades, né? O Dida fechou o gol, eu fiz um gol numa falha do Amaral, cruzado no chão no Veloso, eles saíram ganhando, um golaço do Luizão, né? Djalminha deu de letra, o Rivaldo chegou no fundo. Nossa. Eu acho que era 8 minutos de jogo. Djalminha e Rivaldo, só na tabela ali. E o Luizão fazendo gol. Aí empatamos 1-1 e aos 37 do segundo tempo, acho que eu arranquei pelo lado esquerdo, o Cafu atrás de mim, cruzei, o Veloso soltou e o Marcelo, que era artilheiro, fazia muitos gols, 2-1. Aí o Levir se consagrou ali também, chorou muito, né? Zezé Perrella beijava a gente, o Vilmar, que ali deu uma alavancada na carreira até do presidente, que era jovem ainda, do Levir, e dos jogadores todos, porque depois já veio a Libertadores, Mundial, né? Uma pena que a gente perdeu o Mundial, né? Deve ter sido depois desse dia aí que o Cafu aprendeu a marcar de fato. Um dos maiores marcadores que já teve no Brasil, né? Mas teve e depois que o Renato cruzou aquela bola lá e falou, não dá mais não. Aí depois na Champions League, Cristiano Ronaldo pedalando pra cima dele, não passou nenhuma não. Aprendeu, hein, Roberto? Não, o Cafu era, nossa, é um cara maravilhoso, também jogava muito, né? 4 Copas do Mundo. Eu falei com ele ao vivo depois no vestiário, a humildade dele, deu os parabéns, o cara, por isso que chegou onde chegou. E falou, Roberto, pra te marcar, cara, tu é chato demais. Pô. Foi... Aquela noite eu tava iluminado, pô. Eu fui o melhor em campo, eu e o Dida, né? Por todas as rádios de São Paulo e de Minas também. Você destruiu o jogo, só isso, né, Dalton? Você chegou a assistir, Dalton, naquela época, não? Assisti, tava novo ainda, criancinha, né? Apesar dos cabelos brancos aqui agora. Ô, Dalton, mas era bem criancinha, né? Você é cruzeirense? Sou cruzeirense. Tô vendo, tá sorrindo mais que todo mundo. Acho que não mais do que eu, mas tudo bem. É porque, na verdade, eu trabalhei muito tempo com futebol de base também, né? E agora trabalho com projetos sociais. A gente consegue imaginar um pouco do que é a trajetória, né? Quando ele fala desde o período de Joinville até Cruzeiro, né? Que acredito que seja o clube que o Roberto tem maior identificação, né, Roberto? Assim, pelo menos aqui em Minas, toda a torcida, né, é apaixonada com ele e realmente marcou uma geração, né? Então, esse é o processo, assim, a gente começa a imaginar a trajetória de cada um e ver quando a pessoa conta, a gente muitas vezes não tem noção do que passou, né? Se hoje a categoria de base já é difícil, você imagina naquela época sair de casa. Uau. Né? Robertão, tem um lance interessante, vamos pensar em 97. Você ficou de 92 a 97. 91, eu cheguei final de 91, a final de 98, mas eu estourei o joelho em 97, eu fiquei um ano e 4 meses parado, aí não voltei mais. Joguei a Copa Centenário, que veio Mila, Benfica, que eu voltei o Paulo Autuori, que joguei esses jogos aí depois eu renovei mais um ano e não joguei mais daí. O último clube meu no Brasil foi o Cruzeiro. Foi o Cruzeiro. Essa identificação com o Cruzeiro é clara, né? Não, é o time do meu coração, é onde eu ganho mais títulos, né? O time tanto que a camisa tá no peito aí. Não, é identificação. E ainda mais com o Ronaldo agora que comprou, a gente jogou junto. E eu ia te perguntar justamente o primeiro carro dele, eu e o Paulo Roberto, que é empresário, lateral direito, compramos para ele um golzinho bola. Primeira namorada feinha a gente arrumou para ele, que ele era estragado também. E ele gostava de tomar guaraná, comer picanha lá no Galeto Itália, num restaurante que a gente tinha, eu e o Renato Gaúcho tinha um contrato lá, podia levar as pessoas lá, a gente levava ele direto. Então ele agradeceu, conversei com ele faz um mês mais ou menos no camarote lá. É um menino muito calmo, humilde, tem muita sabedoria, né? Muito inteligente. Quando vocês viram ele pela primeira vez, Paulo Roberto já tinha um contato, né, com ele ali e tal. Quando vocês viram ali no treino, os primeiros treinos ali com a bola, já imaginava alguma coisa a respeito desse menino? Aquele menino feiozinho, como você falou, dentuço e tudo mais. Como que foi para você ver aquele menino ali com a bola no pé? Já dava para ver que ele era diferente, né? O boiadeiro falava, Paulo Roberto tentou pegar ele, hoje é empresário, era bem mais velho do que eu, lateral direito, tem 61 anos, né? Paulo Roberto falou, vou ver se eu compro do César Massa. Ele já estava vendo lá na frente. Mas eu tinha 24 anos, eu não... Mas ele já era diferente, porque ele voltava da seleção sub-15, sub-17 e falava para nós, eu fiz 14 gols na excursão. Nós ficava... toda a excursão do cara era 12, 14... Aí nós fomos para Portugal, onde ele estreou, né, lá contra o Belenense. E lá em Portugal ele já pegou o time do Penharol lá, arrancou do meio de campo, driblou o time todo. Aí a gente viu que Carlos Alberto Silva lançou ele, né? Dali para cá ele começou foi um ano de... É o maior, né, cara? O Benzema, que foi o último eleito e melhor do mundo, falou que não existe outro igual ao Ronaldo.
O Difícil. melhor do mundo atual falou que o parâmetro dele era o Ronaldo, que é o melhor que ele já viu até hoje. Porque ele driblava em velocidade com as duas pernas contra o Boca Juniors na Bamboneira, mostrei os lances, eu fiz um gol lá e o Paulo Roberto outro. 2-1, acho que foi 7 times que ganhou só lá. Eu fiz o primeiro, 1-0, o Paulo Roberto 2-0, o Dida fechou o gol de novo, 2-1. E o Ronaldo com 17 anos, a Bamboneira lotada. Ficava 2-3, ele dribla em velocidade, mas ele acelera e desacelera, ele quebra o cara, entendeu? Isso aí é para poucos fazer essas coisas aí, né? Nossa, meu Deus É do céu. fenômeno, né? Como, na minha opinião, depois do Pelé, Ronaldo é o... Imagina só, hoje a gente consegue imaginar, né? O Dida no gol, Ronaldo, Roberto. Você jogou com o Renato também um bom Também, tempo. 92. E era interessante, cara, quando a gente via ele e o Renato jogando, os dois cabelo comprido, né? O Renato botava aquela faixa na cabeça, Roberto lá. E às vezes confundia em campo. Nós Quem temos tá- o estilo de jogo, por isso que o Grêmio me contratou de Joinville, Sim. que a gente parecia dentro de campo assim, o jeito de jogar também, força física, habilidade, tinha assim, eu era mais de assistência, mas sempre fiz gols em finais como ele, então tinha uma Supercopa de 92. a gente foi bicampeão contra o Racing. Eu fiz 2 jogo, gols, né, na que final. jogo, meu Deus. Fiz 2 gols e dei uma assistência para o Luiz Fernando e o Boiadeiro fez o quarto. Aí nós decidimos lá contra o Racing, lá Rubem Paz, era um timão. Aí a gente perdeu 1-0 lá e foi bicampeão, né? Tem notícia do Boiadeiro? O Boiadeiro tá no interior Marco de São Paulo. Antônio Boiadeiro. É Um cracaço. dos craques que eu vi jogar. Um Cracaço. cracaço de Humildade bola. Meu Deus também, do céu. cara, muito bom, muito pessoa maravilhosa. E o Boiadeiro é porque gostava mesmo da roça ali. É, né? ele vinha treinar de fivela, de bota. Ele não gostava de andar de avião, ele saiu do Cruzeiro por causa disso, né? Uau. A gente ia jogar, ele sumia, né? Ele morava no mesmo prédio do que eu, ele não aparecia. Vou Teve uma pra entrevista Colômbia, lá, pra Beneci tinha que ir atrás dele, por isso que ele saiu do Corinthians, do Cruzeiro pro Corinthians, que brigou daí com o Zezé, né? Que ele faltou 3 jogos, ele tremia nos voos do avião, não gostava. Que coisa, hein? É, o boiadeiro não... O Dodô chegou a ver Boiadeiro? Não, no Boiadeiro eu não lembro Rapaz, muito. Não. Já ouvi jogava falar, claro, demais. as histórias, esportes espetaculares, esses Jogava valores do esporte muita aí, bola. Sempre mostra as histórias, né? Jogava muita bola. Ele tinha medo mesmo de avião. Tem até uma reportagem dele, que passou no GE há muito tempo, falando desse medo dele de avião e tal. Foi uma coisa bem bacana lá. Hoje não tem como o atleta ter medo de avião, fica dentro do avião. Pô. É jogo domingo e quarta, sábado. Domingo, quarta, sábado. Você viajava muito de ônibus, né? O avião, ele já traz um pouco mais de conforto. Além do conforto, descansa um pouco mais o jogador também. Imagina uma viagem daqui Pra Uberlândia, nós ia... pra Uberlândia, está na ruim, cheio de buraco. Aqui pro Nordeste. Imagina só. Que loucura. Essa dinâmica, Dalton, para poder fazer as viagens, tudo depende tudo também de uma boa gestão. Tem que organizar direitinho. Imagina só, vai sair daqui hoje para jogar lá em Uberlândia. Né? Hoje você consegue ir de avião, mas naquele tempo não tinha. Tinha que pensar nessa logística toda, né? Eu fico imaginando sobre questão de tempo. Ó, vai jogar daqui 2 dias em Uberlândia. Como é que faz? Acredito que esse é um tema bastante interessante, sim, é muito discutido, né? A gente tem visto aí muitos dirigentes, muitos treinadores, atletas discutindo essa questão da logística, né? O que hoje a base aqui em Minas Gerais, por exemplo, passa, né? Que você falou de sair daqui para Uberlândia, né? As Minas é categorias muito de grande. base aqui passam por esse processo. Mas essa questão do tempo de viagem é um processo muito complicado, porque não é só a viagem, é a recuperação, né, é a concentração, é o descanso do atleta ali durante todo aquele período, né? Então, eu acredito que a questão do voo facilita por um lado, mas se nós pegarmos, por exemplo, analisarmos o Campeonato Brasileiro, os clubes do Nordeste têm uma dificuldade muito grande em função disso. Vários estudos já foram feitos com relação à distância que os clubes percorrem e o tempo de treinamento e descanso acaba reduzindo bastante, né? Então é um ponto que tem que ser considerado também de extrema importância, porque não estão no eixo aqui, vamos dizer, Rio, Minas, São Paulo, né? O Ceará caiu aí, dá pra ver nos últimos jogos, Fortaleza, vai caindo a força de jogadores, não tem elenco. Chapecoense, que eu moro lá também, no campeonato estadual, ia pro segundo turno, eles de avião, 500 quilômetros, é o lugar mais longe. Depois começou os voos, aí a Chapecoense começou a decolar, né? Porque sente muito o jogador. Tanto que hoje, né, os principais clubes, vamos dizer assim, do Brasil, eles acabam não indo tanto no interior, a não ser nas competições estaduais, né? Por exemplo, tem quanto tempo que o Cruzeiro, o Atlético ou o América não jogam, né, em Patinga, em Fabriciano, não jogam aqui no Vale do Aço?
Porque muitas vezes os treinadores, os atletas acabam por reclamar muito em função do tempo, que precisa para a viagem e o tempo de recuperação também. Né? E, por outro lado, acaba perdendo bastante porque o interior tem um grande público também que está sedento por assistir o clube jogar. Né? A gente vê aí, o Roberto estava falando de Ronaldo Fenômeno, né? Agora a caravana do Cruzeiro. Passou por algumas cidades, o quanto que a torcida prestigiou. Apaixonado. Isso porque ainda não estava a equipe teve também, não principal. teve nenhuma? Eu tive várias já com. Olha aqui. Isso é muito importante, né? Esse processo do clube aproximar das cidades do interior é um Temos que processo trazer a bem caravana interessante. aqui, cara, para o Vale do Aço, tentar trazer a caravana para cá, Dodô. De Exatamente. repente, Aqui tem muito pessoal da tropa do Gordão, né? então, poxa vida, Se tem que ele tentar vier pra cá, trazer. ele vai ver a quantidade de torcedores. Ó, tem uma galera participando no YouTube, né? Até para mandar um abraço. O Vitor Silva tá mandando um abraço aqui pro nosso querido Roberto. Né? Muita gente participando. O Sandro colocou aqui, grande Roberto Gaúcho, o programa tá top. A galera participando aqui, deixa eu ver aqui. O Lucas Coimbra tá falando da reflexão a respeito das ligas, o quanto que é importante mesmo a gente repensar o do futebol amador. Rafael Breder participando. O Brad é um mãozinho, amigão. Tá dando uma zoada aqui, tá falando aqui pro Dalton. Dá uma segurada aí, Dalton. Esse aí é traíra. É padrinho do meu filho, mas é o mais traíra do Vale do Aço, Roberto. Se passar perto, tá? Não dá moral, não. Robertão, 1997. Cruzeiro foi disputar a final da Libertadores. Mineirão tava arrebatado de gente, eu tava lá. Eu tava com 16 anos, Dodô. Eu fugi de casa. Olha que loucura, eu fugi de casa. Eu não avisei minha mãe, não avisei meu pai, avisei ninguém. Simplesmente fiquei sabendo que tinha um ônibus indo pra lá. E eu fui sem ingresso, sem nada. Quando eu chego lá, aí eu consegui ingresso, um cambista lá vendeu, consegui ingresso e entrei. Minha mãe me viu pela televisão. Nossa. E o susto? Eu tava lá no colo do meu pai, no meio daquele galerão. Aí, tava no colo do papai. Olha que loucura. Aquele jogo foi um jogo que marcou muito a história do Cruzeiro também. Poxa, Libertadores da América era o segundo título do Cruzeiro, vai para o Mundial. O que representava chegar àquela final para o Cruzeiro naquele tempo? Ah, foi fantástico, né? Paulo Autuori é um cara fantástico também, treinador maravilhoso, cara do bem, né? Inteligentíssimo, humano. E o Elivelto foi coroado também, um cara... Nossa. O Elivelto é sensacional, né? Então, 1-0, foi um jogo difícil, o Dida fez uma defesa, fez um milagre de novo, De né? novo, né? Sempre, né? Então, ali deu uma alavancada. É uma pena que no Mundial ali o Zezé trouxe esses jogadores aí, atrapalhou o nosso grupo, né? Levou Bebeto Gonçalves. Alberto, lateral direito, Donizete Pantera, Donizete. foi 5, né? E acaba que realmente quebra um pouco o grupo ali, ele né? tirou o Nonato, capitão, tirou o Wilson Gotardo, tirou o Marcelo, tirou 4, 5 jogadores, aí Bebeto não treinava, né, nos treinos, o Nelsinho Batista aí viajou pro Japão todo desunido, os caras Foi bebendo. uma coisa muito de modinha aquilo ali, não era normal uma situação daquela, não. O Zezé aceitou o treinador, o Zezé queria ganhar o Mundial, achou que ia ganhar, né, porque vinha mal no Brasileiro, entendeu? Aquele ano vinha muito mal, daí ficou preocupado, mas... Ele se arrepende até hoje, ele foi o maior erro da carreira, o Zezé Piela falou. Eram atletas renomados, né, Roberto? Mas realmente é um curto tempo para poder ajustar um Ah, não dá pra chegar em 15 dias. Você tem um elenco, mas não tem um grupo. É. E o grupo tava pronto lá. Tava pronto. pronto, Os caras se tava. amavam, os caras estavam juntos, Tava saíam pra anos tomar... ali o Nonato, tudo, Pô. tava 7, 8 anos, Gotardo. Ele só não botou o Alberto, que o Vitor ia bater no treinador, o Vitor lateral direito de São Paulo, campeão de tudo também. O Vitor falou pro Benetício, se esse treinador me tirar, eu pego ele dentro do avião. Aí o Vitor ganhou, e aí o Alberto nem jogou o lateral direito, mas jogou o Donizete, né, não tocou na bola, Bebeto, Gonçalves, zagueiro também. Foi um erro gravíssimo. Foi sim. E o Cruzeiro vai e joga um jogo que não era difícil. O Borussia tava mal na Alemanha, Tava mal, o time não era tava... Tá pendendo. dava pra ter ganho. Meu Deus do céu. Você vê o quanto é difícil ganhar uma Libertadores. O Cruzeiro foi chegar em outra uma década depois, em 2009. Eu tava lá nesse Sim, jogo sim. lá contra os Estudiantes lá. É muito difícil, cara. Então, os títulos dele, você vê o quanto é importante toda a história dele no clube, né? E tem que valorizar, de fato, tem que respeitar a figura do Roberto. Os grandes clubes internacionais, os grandes títulos internacionais do Cruzeiro
passaram pelos pés do Roberto. E teve Recopa e Copa Ouro, que a gente ganhou do São sim, Paulo sim. e do que nós ganhamos em 95, e uma nos pênaltis de São Paulo, era o Tele treinador, Raí, Palinha, Miller. Vinha com aquele timaço Nós de São empatamos Paulo. 1-1 e ganhamos nos Supercopa. pênaltis. Foi a Recopa. Teve a Recopa, depois Supercopa. É. Rapaz, e assim, o único título que não veio naquela época foi brasileiro, né, Roberto? É que nós empatamos os 2 jogos com o Botafogo, 0-0. É. Que nós poderíamos. Aquele time tava Paulinho, McLaren, Marcelo, Serginho, Paulinho do Milan, jogando lateral demais. esquerdo, Sim, aquele Serginho. Serginho. Aos 40 e pouco do segundo tempo, Serginho, nós com um a menos. O Paulo Roberto foi expulso no Maracanã aos 30 do primeiro tempo. Nosso time era muito melhor que o do Era muito Botafogo. bom, era Aí muito. o Serginho meteu uma bola na trave, o Botafogo jogava por 2 empates. E o Enio Andrade também, que teve problema no mata-mata, saiu o Enio Andrade, né? O pingo bateu nele num 2 toques num rachão. Ele começou a se tremer, deu tipo um infarte. Nossa. Aí ele saiu, aí trouxeram o Jair Pereira e deu problema também no grupo. Ele tentou tirar o Paulo Roberto para passar o Nonato pro lado direito, que o Serginho estava voando, esse que foi no Mila, jogou. Aí tirou, aí já deu faixa de capitão, vaidade, aí também deu um princípio de problema dentro do... Mas assim mesmo a gente jogou os 2 jogos, foi melhor, mas não venceu o Botafogo, e o Botafogo foi para a final com o Santos, né? Aí fez um gol impedido, tudo. O Botafogo foi campeão brasileiro. Túlio Maravilha na época. O último grande título do Botafogo, né, em 95. Já faz um tempo, hein? Já Último faz e um único, tempo. né? Oi? Último e único. Eu falo grande, né, porque tem os cariocas, né? Meu Deus do céu. Roberto, a gente tem um prazer imenso receber você aqui. Para nós é uma alegria imensa. O Vale do Aço fica muito feliz com isso. certeza. O Vale 24 Horas fica muito feliz. O Vale Esportes, que é o programa pelo qual nós estamos aqui à frente, fica extremamente feliz. O único que não está muito feliz é o que perdeu o título em 96. Meu amigo Marcelo, chega mais aqui, Marcelo, chega aqui do lado. É para aparecer ali, faz aquele print aí. Faz aquele print ali, ó. Você e o Robertão. Vamos ficar no meio aí, ó. Vem cá aqui, ó. Aí. Eu passo Aqui, ó. tô fininho. Tá fininho. Tá bem. Ó, Marcelão, conta pra gente quando saiu o primeiro gol, o gol do Roberto, como é que ficou o coração? E depois o gol do Marcelo, aí piorou o negócio mais ainda, né? Eu tenho que falar, eu vou falar no Fala aqui, fala aí. Seguinte, cara. Triste porque o Palmeiras perdeu aquele título, mas feliz por poder conhecer o Roberto. Então, assim, é uma coisa que você sempre fala, né? Quando a gente faz aquilo que a gente ama, não é trabalho, entendeu? Então, é gratificante mais estar nessa área hoje e poder conhecer o Roberto. Por mais que eu fiquei triste naquela época, isso, mais uma que eu vou falar, eu assisti aquela conquista da Libertadores de 97, eu estava com meu irmão lá em casa. ele Torceu é também, cruzeirense. fala a verdade. Na verdade, naquela época, tipo assim, não tinha mentalidade, eu torci pro time brasileiro, né? Aham. Mas sempre palmeirense, mas torci pro... Naquela época torci pro São Paulo, se ganhasse qualquer coisa, pro Cruzeiro, pro Atlético, porque era o Brasil. E até hoje é assim. Abrindo uma exceção hoje com a mentalidade que eu tenho, né? Pra 3 times, né? Cruzeiro, mas o Roberto tá aqui, vou torcer, tá aqui, Flamengo e Corinthians. Esses aí, quando eu tô jogando com o time internacional, eu torço contra. Mas é parte da zoeira. E, rapaz, aquele time já tava tudo preparado para ganhar o título, né? Entre aspas. Então entra onde a gente fala que favoritismo só fica fora de campo. Dentro de campo, se não houver comprometimento, raça e vontade, você não consegue ser campeão. Né? Então, eu acho que estava tudo certo para a festa lá em São Paulo, aquela expectativa, o Palmeiras vai ser campeão. Ele até foi na boate, ele o falou? Roberto foi lá e acabou com a festa. Mas tá de parabéns. Desperdiçar, né? Não pode perder uma oportunidade dessa, né? Marcelão, valeu, Marcelo. Robertão, obrigado mais uma vez. A gente só tem a agradecer a você por essa participação conosco aqui. Né, o Dodô por ter dado essa oportunidade de trazê-lo aqui conosco também. Eu esqueci o nome, me perdoa. O Pablo. Ô Pablo, obrigado por estar conosco aqui também. O nome do garotão é o Davi. Chama ele aí, chama ele. Vem cá, Pablo, vem cá. O Pablo que também vem cá, Davi, vem cá, Davi. Chega mais aqui, pode chegar aqui um pouquinho, vem cá, Pablo. Chega mais aqui também. O Pablo é da Pipocas Plink. Cara, parabéns mesmo pelo trabalho, pela gestão e por gostar do esporte, né? Por estar dando essa É oportunidade. um cara que apoia muito e ajuda o futebol amador, tá? Sim, que bom. Precisar da Plink aí apoiar, o Pablo, o Laci, eles sempre estão de portas abertas para Que receber bom. lá, ouvir o projeto, né? Que bacana, que bacana. E não medem esforço para ajudar não, cara. Pablo, obrigado mesmo aí por trazer o homem conosco também e por apoiar o esporte amador, né, jogador? Vai ser jogador também, não? Vai? Tava aqui, ó.
pescando aqui, eu expliquei ele mais ou menos como funciona, eu tô tentando tirar ele do caminho aqui, ó. Ah, é? Daqui a pouco vai sair daqui jornalista. Aí, tá bem, quer aprender, já tá querendo aprender, não? Já tá querendo aprender. Ou vira jogador ou vira jornalista, um dos dois, né não? Hã? Tá com vergonha aqui. Eu quero agradecer também o Dalton Pinheiro por estar aqui conosco. Dalton, obrigado demais por dar essa oportunidade para nós. A nossa pauta, ela se estendeu por algumas situações e ficou bacana também o bate-papo. Eu quero agradecer. Quero que vocês voltem aqui também, que você volte aqui numa outra oportunidade para a gente conversar muito também. Tem muita coisa para falar. Ah, com certeza. Agradeço aí o convite, né? Acredito que numa situação dessa aqui, da visita do Roberto, a pauta tem que cair, né? Não tem jeito, não tem como segurar, não. É verdade. Mas a gente está à disposição aí, quando precisar, for da nossa competência, à disposição poder participar com vocês aí. Obrigado. Obrigado Parabéns. você, Dalton. Obrigado você. Dodô, obrigado também pela oportunidade. Né? Que Deus abençoe tua vida na administração lá da Arena, que a Arena voe, né? Que o Danilo também possa voar também, conquistar muitas coisas na carreira dele. E, enfim, obrigado por ter estado conosco nessa manhã. Não, né? Quem agradece é eu, né? O prazer é todo nosso de estar aqui com vocês e é um pouco de retribuição, né, Dalton? Com certeza. A gente falou quando a gente estava vindo para cá, você é um cara que apoia muito o esporte também, está Obrigado. sempre conosco lá na Arena lá. E falar que a rádio também está convidada para ir lá, conhecer a Arena, participar lá. Quem sabe fazer uma transmissão ao vivo lá também, Sim, né? sim. Então é muito importante o trabalho Já- que vocês fazem aí Já na ouviu aí, região, né, Matheus? É muito importante o trabalho que vocês fazem, ajuda, né, a fortalecer ainda mais a modalidade do futsal e também do amador, que eu tenho certeza que vai voltar com tudo aí. Não, Sobre esse ano e na região do Vale do Aço como um todo. Né? Dodô, obrigado mais uma vez. Roberto, muito obrigado por ter estado conosco nesse tempo. A gente queria conversar tanta coisa, tem tanta história. Tem uma que eu queria perguntar para ti, eu não sei se vai dar tempo de responder, mas, cara, a Supercopa, Cruzeiro e Racing, né? E, se eu não me engano, se eu não estou enganado, o ataque era você, Renato, também ali no ataque. E, assim, eu assisti aquele jogo, cara, que alegria. Eu lembro daqueles papéis jogados pro chão afora, aquela loucura da torcida. Vai entupido o Mineirão. Né? Nossa, que loucura. Fala um pouquinho daquele jogo, porque eu não vou aguentar. Não vou aguentar. Fala aí. Jogaço. Estava entupido o Mineirão e 4-0, né? Numa final, foi uma festa linda, né? E depois o título, né? Mas eu queria agradecer a Vale 24 Horas, você é um cara sensacional, vou falar para vocês, eu rodo o Brasil todo. Vai passar uma matéria minha agora, do Carlos Alberto Parreira, né, que foi Sim, o treinador sim. da Copa de 94, e Ricardo Rocha, falando do Ronaldo Fenômeno na Globo. Acho que vai só. passar segunda, terça ou quarta, e no Esporte Espetacular a gente gravou, né? Eu gravei dentro do Mineirão. Então eu conheço muita gente da imprensa, você tem um brilho especial, o ambiente aqui dá para ver que é leve, uma coisa, não, sabe, obrigado. verdadeira, porque no mundo do futebol, de jornalista, existe muita... Sim, sim. Então eu me senti muito bem, agradeço o carinho de todos vocês aí. O Dodô eu conheci, já falei pro Pablo também, a gente vê quando a pessoa é do bem, né? Sim, sim. Porque no mundo nosso, hoje em dia, é difícil encontrar pessoas. Então a gente tem que passar amor, tem que passar respeito, né? E agradecer a população do Vale do Aço, sempre me tratou com muito carinho aqui, né? E eu estou à disposição de vocês aí, sucesso sempre para vocês aí, que Deus abençoe muito. Valeu. Oh, maravilha, obrigado demais. Roberto Gaúcho com vocês, gente, ó, Dodô, Dalton, muito obrigado, um abraço a todos. Marcelão, mais uma vez, toca aqui, Marcelão. Valeu demais. Obrigado a todo mundo. Valeu, Matheus, valeu você que tá em casa, tá curtindo com a gente. Seguinte, ó, Vale Esportes, esportes 24 horas, o dia inteiro pra você. Valeu, tchau!